Olá, alunos da Escola Roberto Fernandes. Quanto tempo, né? Sem resolver uma atividade juntos dentro daquela sala de aula. Mas não estou na sala de aula com vocês, mas estou aqui preparando esta aulinha para vocês, porque vocês merecem isso e muito mais. Beleza? Então aqui quem fala é o professor Gilson da escola Sônia Tezela. E vocês, meus alunos da quarta etapa, A, B, C e D, vamos para a resolução da aula 035 da 12ª semana. Então eu passei para vocês, sobre raiz, quadrada de um número. Então vamos verificar aqui passo a passo, tá? Vou explicar para vocês e vamos resolver também esse pequeno exercício, tá bom? E lembrando que nós já estamos na 13ª semana, tá? Acessem todas as atividades, que em breve passarei para vocês uma atividade avaliativa. E, com certeza, esse assunto pode cair, tá bom? E eu sei que você, que é um aluno interessado, você que estuda diariamente, você que vai lá na escola pegar as atividades, né? Claro que vai tirar nota boa, mesmo que a gente esteja distantes, mas você aí está fazendo a sua parte. Então, para que nós possamos viver, nesse momento de pandemia e aprender, cada um de nós teremos que fazer a nossa parte. Eu, como professor, fazer meu papel, de ensiná-los, passar as atividades referente, aos conteúdos, de quarta etapa, e vocês fazendo papel de aluno, assistindo às aulas e resolvendo as atividades, certo? Então, vamos lá, raiz quadrada de números. Certo que vocês já lembram de potenciação? Potenciação é 7 ao quadrado. Um exemplo aqui, 7 ao quadrado é igual a 49. Então, olha só, esse símbolozinho aqui quer dizer raiz, tá? Raiz quadrada. O nome dele é radical, o nome desse símbolo. Geralmente você vê, professor de vocês fazer desta forma aqui, por exemplo, raiz quadrada de 49. É isso? Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 elevado ao quadrado é igual a 49. 7 ao quadrado, eu acho que vocês ainda lembram, que é igual a 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é igual a 49. No conjunto dos números inteiros, a raiz quadrada de 49 pode ser ou mais 49, porque mais 7 ao quadrado é igual a 49. E menos 7, por quê? Porque menos 7 ao quadrado é igual a 49. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 49, tá? Dentro do conjunto dos números inteiros, vai ser igual a mais ou menos, desculpem aqui, tá? Mais ou menos 7. Ou seja, pode ser o mais 7 ou pode ser o menos 7. Isso porque está explicando aqui que mais 7 ao quadrado é igual a 49. E menos 7 ao quadrado também resulta em 49. Certo? Então, vamos aqui. Como o resultado de uma operação deve ser único, vamos adotar os seguintes critérios. Exemplos. A. Mais raiz de 16 é igual a mais 4. Por quê? Porque mais 4 ao quadrado, que é igual a mais 4 vezes mais 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Positivo com positivo, positivo. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a mais 4. O oposto da raiz quadrada de 16 é menos 4. Certo? Sinalzinho aqui na frente. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Ou nós poderíamos dizer que é mais ou menos 3, tá? Por que mais ou menos 3? Porque tanto mais 3 quanto menos 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Tá bom? Então, sempre a raiz quadrada de um número inteiro, ela pode ser um número positivo ou um número negativo. Os números negativos, nem mostrei aqui para vocês, mais ou menos 3.
Aí vem, os números negativos não têm raízes quadradas, tá? No conjunto Z. Ó, raiz quadrada de menos 9. Não tem. Por quê? Porque sempre um número elevado ao quadrado, o resultado vai ser positivo. Igual vocês viram lá. Menos 3 ao quadrado vai ser 9 positivo. E se colocar mais 3 ao quadrado, resulta também 9 positivo. Tá bom? Então, por isso que não existe raiz quadrada de um número negativo. Porque sempre o número elevado ao quadrado será positivo. Lembrando que a potenciação e a radiciação são operações inversas, tá? Então, nós temos agora raiz quadrada de menos 16. Nenhum inteiro elevado ao quadrado é igual a menos 16, então não existe. Vamos verificar aqui com os exercícios, né? Por meio do exercício. Determine as raízes. Então, se são raízes, são duas, né? Uma positivo, se é raiz quadrada, dá uma positivo e uma negativo. Raiz quadrada de 4 vai ser mais ou menos 2. Por quê? Porque se você colocar o mais 2 ao quadrado, resulta em 4 positivo. E se você colocar menos 2 ao quadrado, resulta em 4 positivo do mesmo jeito. Lembrando que quando você tem um radical, por exemplo, aqui, e você não vê nenhum número no índice, tá? Esse símbolo aqui, o número fica bem aqui, nós chamamos de índice, tá? Índice. Então, quando é raiz quadrada, o índice é o número 2. A gente não coloca aqui porque não há necessidade de colocar. Então, quando é raiz quadrada, é porque o índice aqui é o número 2, tá? É o 2, tá bom? Raiz quadrada de 25. Qual número que elevado ao quadrado é igual a 25? Tem o mais ou menos 5. Porque se você pôr mais 5 ao quadrado, resulta em 25. E se for menos 5 ao quadrado, também resultará em 25. Então, sempre a raiz quadrada terá dois valores. E de zero? Aí, professor, cadê os dois valores? Raiz quadrada de zero é o próprio zero, tá bom? Neste outro, olha. O oposto da raiz quadrada de 25. Tá? Então, o oposto da raiz quadrada de 25 vai ser o oposto de mais ou menos 5. Por quê? Porque menos 25, raiz quadrada de 25 é 5. E aqui está pedindo o oposto da raiz quadrada de 25. Então, vai ser aqui indicar o oposto, né? De mais ou menos 5, vai ser um que era positivo, vai ser negativo, menos 5. E o que era negativo vai ser mais 5, positivo. Então está aí mais 5 e menos 5 do mesmo jeito. Tá bom? Ah, professor, por quê? Porque assim, né, mais ou menos 5, se tem aqui vai ser o oposto de mais 5 e também vai ser o oposto de menos 5, porque são dois valores. O oposto de mais 5 é menos 5, que é esse lá em cima eu coloquei. E o oposto de menos 5 vai ser mais 5. O oposto de um número negativo é positivo e o oposto de um número positivo é negativo. A mesma situação na raiz quadrada, né? Tá pedindo aqui o oposto da raiz quadrada de 81. Então, vai ser o próprio mais ou menos 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81, tá? Aí você pode indicar, vai ser o menos 9, né? Ou pode colocar aqui o oposto de mais 9, que resulta em menos 9. E você coloca aqui o oposto de menos 9,
que resulta em mais 9. Ou seja, o resultado vai ser menos 9 e mais 9. Raiz quadrada de mais 36. Qual número que elevado ao quadrado é igual a 36? Será o mais ou menos 6. 6 vezes 6, 36. Né? O oposto da raiz quadrada de 1 vai ser mais ou menos 1 também. Né? O oposto de mais ou menos 1. Tá? A raiz quadrada de 400. Qual o número que elevado ao quadrado é 400? Aí você vê, 10 vezes 10 é 100. 20 vezes 20, 400. Então, o resultado, mais ou menos 20. O oposto da raiz quadrada de 121. Aí, o oposto, raiz quadrada de 121. Qual o número que multiplicando por ele mesmo é igual a 121? É o 11. Então, vai ser o oposto de mais ou menos 11. O oposto de mais ou menos 11 vai ser o oposto de mais 11 é menos 11. E o oposto de menos 11 será mais 11. Agora, ele pede para a gente calcular se existir, né, dentro do conjunto Z. Você lembra que quando o radicando, que é o número que está aqui embaixo, é negativo, não existe raiz, né? Mas aqui, ó, raiz quadrada de mais 4 é mais ou menos 2, né? É o mais 2 ou menos 2. Raiz quadrada de menos 4 não existe. Por que não existe? Porque o 4 está sendo negativo, não existe raiz quadrada de um número negativo, lembra? Raiz quadrada de 64. Qual o número que multiplicando por ele mesmo é igual a 64? É o 8. Então, o resultado mais ou menos 8. E aqui? Não existe, porque o radicando é negativo. Não existe. E aqui, na F, raiz quadrada de menos 64 vai ser o oposto de mais ou menos 8. 8 vezes 8, 64, né? Onde nós vamos ter como resultado o oposto de mais 8 é menos 8, ou o oposto de menos 8 é mais 8. Finalizando aí, e até a próxima aula.